começar o vídeo dando acabamento aqui na maquiagem, porque eu tô terminando essa maquiagem agora. E eu tô me maquiando pra poder gravar alguns conteúdos do meu curso. Eu tenho um curso de automaquiagem, sou maquiadora profissional. E tava aproveitando pra ver uns vídeos no TikTok, eu gosto muito de ver vídeo quando eu me maquio. E eu caí num vídeo de música, né, um trechinho de uma música do Bela e da Ornella. E tocou fundo. E eu lembrei na hora de uma história assim que eu vivi que me fez ouvir essa música por anos. Uns 4 anos. Acho que foi isso, uns 4 anos pra mais. Óbvio, eu era uma adolescente, eu não tinha nada na cabeça, mas eu resolvi contar essa história que eu acho que, assim, ninguém sabe. Nem da minha família. Então eu não vou dar nomes pra não dar, né, pra identificar a situação. Não tem nada a ver com o relacionamento que eu tenho hoje. Eu sou casada, né, sou noiva, moro junto há quase 7 anos. E não tem nada a ver com essa história. Eu era super jovem quando isso aconteceu. O Bela e a Ornella, eles cantam aquela música que eu vou deixar aqui pra vocês. Eu não lembro o nome, mas eu sei que, assim, descreve a minha vida. E, basicamente, por que eu falo que descreve essa época da minha vida? Eu não vou dizer assim, descreveu minha vida, descreveu essa época. Porque ele fala sobre um relacionamento, né? Ela fala sobre o relacionamento que ela tem com ele. Que quando ele atende, falando de um assunto que não tem nada a ver, ela na hora saca que tem uma outra pessoa no cômodo com ele, né, que ele tá com a verdadeira namorada. E é engraçado, porque quando eu comecei a sair com essa pessoa, eu não fazia ideia. Essa pessoa tem um nome muito comum, então eu vou chamar de Francisco. Quando eu comecei a sair com o Francisco, eu não sabia que o Francisco tinha um compromisso. Literalmente, eu não sabia. E por um tempo, o Francisco e eu fomos vizinhos. E, tipo, vizinhos mesmo, sabe? Vizinhos, ladinho. E eu nunca vi o Francisco com ninguém. E esse é o maior perigo, tá? O maior red flag que existe. Se você não vê o cara com ninguém, suspeite. O cara tem uma marra de que não sai com ninguém de onde ele mora, do bairro, da cidade. Suspeitem, porque esses são os maiores criminosos. Que geralmente ele tem um em cada bairro. Então ele não pode levar ninguém em casa, mas ao mesmo tempo não sai com ninguém no bairro dele. E eu fiquei me sentindo, porque eu morei um tempo nesse local e as pessoas desse local que eu fiz de amizade falavam: nossa, sempre quis o Francisco. Nossa, sempre sonhei com o Francisco, queria um compromisso, um relacionamento com o Francisco e tal. E o Francisco nunca quis nada comigo, o Francisco nunca quis nada com ninguém. E o Francisco começou assim, o Francisco ia na minha casa, ele me levava pra lanchar, me levava pra tomar açaí. Eu sou apaixonada por açaí, gente, apaixonada, louca por açaí. O Francisco me levava pra tomar açaí, o Francisco me cumprimentava na frente dessas outras pessoas. E assim, eu hoje rio muito sobre o assunto, mas eu chorei muito nessa época, porque eu me relacionei com uma pessoa extremamente problemática e eu não sabia. Eu era muito nova e eu comecei passando férias nesse local, antes de me mudar pra esse local. Eu passava férias lá e tal, e conheci ele muito ali no susto, um esbarrão, e ele era uma pessoa de papo muito legal, era bem mais velho que eu, era uma pessoa muito aberta a conversar. Eu tava entrando na fase de fazer ENEM, quando eu conheci ele. Eu digo que eu conheci ele muito nova porque eu terminei os estudos com 16 para 17. Eu comecei a estudar muito cedo e eu terminei muito cedo. Então, assim, o Francisco era bem mais velho que eu. Ele já fazia faculdade, estava mais da metade da faculdade dele pra acabar. Depois eu descobri que o Francisco fazia faculdade com a minha irmã, olha, um rolo louco. E aí eu entrei nessa, sabe? Quando a gente tá novo, nossa, a gente faz umas coisas que a gente fala depois por quê, pra quê, o que eu ganhei com isso? Só trauma. E o Francisco, ele era aquela pessoa super descolada, sabe? Se vestia bem, falava bem. E, gente, passou de 1,80. Crime na certa. Ele é um cara bem alto, assim, bem alto mesmo. Eu, pra média aí de parâmetro, eu tenho 1,57, 1,55 de altura. Eu sou bem baixa, tá? E ele era, tipo assim, eu falo que ele passou de 1,80 porque eu sei que ele tinha 2 metros. Não sei quanto, 2 metros e quanto, mas eu sei que ele era, tipo, muito alto e muito estiloso. Hoje já é viralizado esse termo nego doce. É ele todinho na cara, mas fazia uma faculdade padrãozinho mesmo. Fazia uma faculdade boa, porque ele era um garoto muito inteligente. Ele tinha passado com uma bolsa super legal. Ele já era formado em farmácia. E, assim, sabe, ele era cheio de assunto, cheio de papo. Isso sempre me chamou muita atenção, uma pessoa que tinha muito assunto, muito papo, sabe, que tinha hábitos bons de leitura, escrita, e que conversava bem, que tinha uma boa dialética, sempre me encantou. Eu sempre fui a favor de pessoas assim, pra me relacionar com essas pessoas. Acho que por isso que eu me relacionei com tanta pessoa bosta. E aí o tempo foi passando, a gente começou a ficar, e ele realmente me incluía
na vida dele perante as minhas pessoas. E depois, por muito tempo, eu fiquei, sabe, pensando. E hoje eu consigo enxergar isso. Ele me mantinha ali para as minhas pessoas, para pessoas do meu convívio, pessoas que eu encontrava muito mais do que ele, pessoas que tinham muito a ver com a minha vida. Entendi que era, tipo assim, era tudo muito manipulado. E eu era muito nova para entender o quanto aquilo era manipulado. E isso rolou durante anos, tanto que ele foi a pessoa que eu perdi a minha virgindade. Ele foi a pessoa que eu fiz umas coisinhas mais pra frente pela primeira vez. Ele realmente fez parte da minha vida tanto quanto ele queria. E depois de muito tempo, eu lembro que eu quebrei um telefone na época que a gente se conheceu, e esse telefone ficou assim no fundo da minha gaveta, e há uns anos atrás, agora, eu consertei esse telefone. E aí eu abri as conversas e eu fui ler, eu falei, gente, como eu era manipulável e como essa pessoa era manipuladora também, né? E tanto que um dia eu vou contar, assim, quando eu tiver mais coragem sobre a minha primeira vez, mas eu considero que foi, assim, extrema manipulação, mas tudo bem. O tempo foi passando e eu fui conhecendo outras pessoas muito legais. E eu acho que isso é uma coisa que eu diria pra toda mulher, toda menina que tá ali antes dos seus 20. Se permita conhecer boas pessoas, conhecer pessoas legais. Eu comecei a conhecer pessoas muito, muito legais. Sexo masculino, sabe? Garotos muito maneiros, garotos que não estavam só interessados especificamente em ficar comigo, mas em fazer boas amizades, boas conexões. E isso fez toda a diferença pra mim. Senão eu talvez teria chorado mais ainda pra essa pessoa, porque demorou ali quase um ano, se não foi um ano, eu acho que foi um ano, pra eu descobrir que ele tinha uma pessoa. Tem noção de quão problemático isso era. Quando eu descobri, ele literalmente deixou bem claro que era pra eu me colocar no meu lugar e saber muito bem quando falar. Ele ia falar comigo, ele ia me mandar mensagem, ele ia me ligar, ele ia até minha casa. Eu já morava sozinha, eu morei sozinha desde os meus 17 anos. E assim, eu já tava tão meio que dentro da história que eu só concordei. Tipo, eu vou na sua casa. Era assim, delivery. Hoje eu acho muito engraçado, porque eu lido muito bem com isso, eu sou muito superada quanto a essa situação. Hoje eu consegui chegar, era uma amizade colorida. Sim, mas ao mesmo tempo eu fiquei mais um ano e meio traindo, né, sendo uma amante, traindo, fazendo parte de um relacionamento. Depois ele se separou, por isso que eu digo um ano e meio, né? Porque ele ficou um tempo com a menina, ele se separou. Aí naquela época, foi muito engraçado que eu notei que ele nunca ia me assumir, porque não era o que ele queria, me assumir, de jeito nenhum. Que ele fosse solteiro. E aí, quando ele fosse solteiro, eu lembro que foi essa época que eu fiz boas amizades. Eu conheci algumas pessoas dessas que ainda estão na minha vida até hoje. E essas pessoas, eu comecei a conversar, sabe? Eu me sentia à vontade pra contar. E essas pessoas eram tipo assim. Eu fiquei por um bom tempo também com esse menino. E ele falou pra mim, falou, cara, na boa, fica com todo mundo. Pega todo mundo, sabe? Não é sério. Ele tem alguém. Você vai ficar sentada aqui, olhando pras paredes e esperando algo acontecer? E aí isso me deu um estalo. E eu falei, cara, real, era perto de carnaval. Eu nunca tinha curtido carnaval na minha vida. E esse meu amigo falou, olha, se você quiser, ele sai de bate-bola. E ele falou, se você quiser, é agora, esse ano. Eu vou curtir com você. E aí a gente curtiu um carnaval junto. A gente nunca tinha ficado e tal. E a gente acabou ficando. Não rolou, era realmente uma boa amizade, como é até hoje, uma boa amizade. E eu comecei a me permitir. E eu acho que quando a gente entra nessa de ser de alguém que não quer ser nosso, é muito triste. Porque eu era dessa pessoa, essa pessoa não era minha, essa pessoa era de si. Ele era muito de si, sabe? Então eu lembro muito, e essa música ela me remete muito, porque era muito engraçado. Porque eu tinha que me pôr no meu lugar quando eu era, tipo, uma garota, sabe? Eu tinha 18 anos, eu podia ter vivido tanta coisa divertida. Eu era super regrada, porque essa pessoa me regrava. Ele tinha uma vida muito regrada, com academia, com alimentação. Eu vou botar uma foto aqui do meu corpo na época. Eu sempre tive ali aquele efeito sanfona, mas não era uma coisa que me perturbava mais, sabe? Era uma coisa que eu tava mantendo muito bem na minha cabeça. Eu tava me tratando de depressão e ansiedade. Então não era uma coisa mais que me ofendia. Mas eu lembro que me relacionar com ele começou a me fazer me sentir muito feia. Eu sempre tive seios muito fartos, mas eram seios muito bonitos. Porque eram seios de uma menina super nova, sabe? Hoje eu sou mãe, amamentei, mas na época eu era super nova. Era um corpo muito bonito e era um corpo muito normal, sabe? Eu tinha barriga, eu tinha um pouco de gordura, mas não era uma coisa que me incomodava quando eu comecei a me relacionar com ele. Ou melhor, quando eu comecei a ter, né, fazer parte dessa relação ali louca que ele tinha com outras garotas, que depois eu descobri que tinham muitas outras, não era só eu. Eu comecei a sofrer muito com distorção de imagem, assim, de ficar
um dia inteiro sem comer nada, de ficar fazendo dietas absurdas, de comer gelatina e achar que, tipo assim, era uma refeição. Comer um pote de gelatina diet sem açúcar. Era, tipo assim, absurda as coisas que eu comecei a fazer, porque ele falava pra mim assim, olha, eu tenho que comer mais salada. Olha, você tá gorda. Compra mais ovo, eu acho que a sua alimentação tá muito errada. Pouco tempo depois eu tive um problema seríssimo no estômago. E eu já tinha tido uma vez gastrite. E eu já tinha perdido, tipo, uns 17 quilos. Por causa de 6 meses ali com gastrite que eu tive. Hoje eu descobri que eu tenho gastrite nervosa, eu sofro com isso há muitos anos. E é uma coisa que você tem que fazer manutenção. Porque se sua cabeça tá ruim, o seu estômago fica ruim. Hoje em dia eu consigo saber disso. Eu fiz muitos exames. Mas eu já não era boa. Nem da cabecinha, nem do estômago. Então imagina, a pessoa te incentivar a, sabe, com comentários. Eu lembro que foi a época que eu fiz o meu Big Shop. Né? Pra quem não sabe, Big Shop é um grande corte. Nas fotos que eu tenho dessa minha época, dá pra ver o meu cabelo ainda tava curto. E eu lembro que ele fazia comentários assim, e esse cabelo? Com uma cara terrível, gente, juro. Era horrível. Nossa, que cabelo estranho, né? Eu ficava tipo, oi? E é muito engraçado, eu acho que tudo faz parte da sua vida, da sua formação, sabe? Acho que hoje se um cara fala um negócio desse comigo, tadinho dele. Que ele não vai ouvir de volta. E engraçado que uma das últimas coisas realmente foi um comentário que ele fez. Meu cabelo, eu pintei meu cabelo todo de preto azulado. E hoje eu não pintaria. Meu cabelo tá com quase todo com a cor natural, ainda tem um pouco do moreno iluminada que eu tava alguns anos atrás. Eu fiquei 2 anos de moreno iluminada recentemente, mas eu tô tirando. E hoje eu não pintaria de preto, sabe, azulado. Mas na época eu gostei muito do meu cabelo. Eu achei que ele tava muito bonito. Meu cabelo tava 100% saudável, tirando a tintura não tinha nada. Então ele tava lindo, num comprimento lindo. E hoje eu acho que foi um dos cabelos mais bonitos que eu já tive pra época. Combinava muito comigo. E eu fiquei uns bons anos, assim, retocando, sabe, esse cabelo. E se eu achar, eu também vou deixar uma foto aqui. E eu lembro que foi o último comentário que eu ouvi dessa pessoa, que eu falei, cara, de hoje não passa, sabe? Tipo, acabou. Foi isso. Ele falar que eu estava velha. Tanto com aquele aspecto estranho de cabelo bagunçado, porque meu cabelo tem bastante volume, quanto com aquela cor. Eu lembro que ele falou assim. E ele tava na sala da minha casa, da época, e era 2017. Eu falei, pra que eu tô fazendo isso comigo? Janeiro de 2017, eu lembro que eu falei isso pra ele. Cara, pra que eu tô fazendo isso comigo? Só pra passar agora do bonito? Acho que não vale. E ele falou que se ele fosse embora ele nunca mais voltaria. Eu falei pra ele, ok. Ele foi e meses se passaram. Eu cheguei a bloquear ele em rede social e 2017 foi um ano que eu escolhi, assim, pra piranhar horrores, pra fazer tudo que eu tava com vontade de fazer há anos e nunca tinha feito. E assim eu fiz. Não que eu acho que isso deva ser, mas acho que é uma fase que a gente acaba meio que passando. E um dia eu conto essa história de como é que foi meu 2017 caótico. E foi ao mesmo tempo o ano que eu conheci o amor da minha vida, uma pessoa que eu tô até hoje. E que com certeza mudou completamente a minha imagem de relação, sabe? De relacionamento, de respeito, de conhecimento, de carinho. Completamente. E eu acho que tudo é válido, tudo faz parte. Mas se você tem alguém que te trata mal, ou que te faz lembrar das piores músicas, sabe? Que te faz remeter, porque hoje eu falo isso rindo. Quando eu ouvia a música eu ria, e cantava os trechos e me lembrava de situações específicas. Eu acho que você precisa superar tudo. Acho que você precisa acreditar que você vai ter uma pessoa que vai melhorar toda essa situação. Que vai mudar o jeito que você vê relacionamento. Sabe? Acho que a Mariane de 2015, de 2016, 2017, que conheceu esse cara, Francisco, ela não imaginava que ela ia ter um amor tão tranquilo quanto ela tem em 2024. Quanto ela conheceu em 2017. Ela não imaginava que ela ia ter uma pessoa que cuida dela tanto, que se preocupa com todos os sentimentos dela, que conhece todas as caras feias, os maus humores e todas as respostas, a ponto de saber que se eu respondo, tá. É porque com certeza o bicho vai pegar. Sabe? E eu acho muito engraçado isso. Eu me humilhava por tão pouco, sabe? Uma vez na semana, um pouquinho de atenção. E hoje eu vejo uma pessoa que, assim, trabalha demais. Meu marido trabalha à noite, ele trabalha demais. E o dia de folga dele, ele abre mão de tudo e qualquer coisa pra ficar comigo o dia todo. Deitado do meu lado, olhando pra mim, conversando, brincando, jogando videogame e ficando perto e querendo estar perto. Todos os passeios dele, eles são pensados pra me agradar. Todos os momentos, sabe? E eu acho que a gente que é mulher, a gente sabe que meio que sempre tem um idiota na vida, fazer o quê? Mas confia, acredita, se analisa, cresce, supera, porque com certeza aquilo ali no futuro vai ser só uma história. E se você quiser conhecer um pouco mais das minhas, eu volto. Porque Francisco e eu, a gente viveu várias façanhas.
E não tem só ele na minha vida, né? Não teve só ele na minha vida. Hoje em dia, não tem mais. Graças a Deus.